Abiatar e Zadok. Os dois eram sacerdotes. E estes dois homens eram sacerdotes do reinado de Davi. Eram pessoas de confiança de Davi. E estes dois homens tinham a grande responsabilidade de levar a arca aonde quer que o rei mandasse. A arca está dentro de Jerusalém, porque Davi agora é rei. Só que agora está acontecendo algo muito ruim para Davi. O seu filho se levantou contra ele. Relacionamento entre pais e filhos. O seu filho se levantou contra ele e queria fazer uma guerra, e se possível, matar o próprio pai. Então Davi se apronta com todo o seu exército e ele vai sair da cidade de Jerusalém. E ele convida esses dois homens que tinham a responsabilidade de guardar a aliança, Abiatar e Zadok. Só que eles têm dois filhos. Os dois filhos dele, irmãos, está aí no versículo 27. Ahimaaz, que era filho de Zadok, e Jonatas, que era filho de Abiatar, também eram sacerdotes. Então esses homens saem com Davi, 4 sacerdotes, homens de Deus, homens onde o Espírito Santo estava com eles, homens reservados, santificados, consagrados para carregar a presença de Deus aonde quer que o rei mandasse. Um homem chamado Aitofel e um outro homem chamado Uzai. Estes dois homens são conselheiros do rei Davi. Faziam parte do grupo que aconselhava o rei diante dos seus empreendimentos. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Por quê? Porque este Aitofel, ele vai trair Davi. E este homem Aitofel deu um conselho, e está no capítulo 17, versículo 2, 3 e 4. Este homem deu um conselho que se Absalão seguisse, eles matariam Davi. Mas este outro homem chamado Uzai também era conselheiro do rei e que se juntou a Absalão, mas com o consentimento de Davi, para que pudesse perverter o conselho de Aitofel. Este homem Uzai deu um outro conselho acima do que Aitofel deu e fez com que Davi escapasse pela sua vida. E tudo indica que Uzai se manteve fiel a Davi o resto da sua vida. Olha o que acontece com esse homem chamado Aitofel. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, aguardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Nós temos aqui essas relações interpessoais e que Davi teve que lidar com todas essas coisas, e que de fato Davi sofreu bastante com todas essas pessoas que estavam ao seu entorno e que se levantaram contra a sua vida. Abiatar, o sacerdote, também traiu a Davi, porque Adonias, um outro filho do rei Davi, na velhice do rei Davi, se levantou para tomar o trono do pai, sendo que este reinado não caberia a ele, mas sim para Salomão. E o sacerdote Abiatar foi junto com este homem chamado Adonias. Disse o rei Salomão: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor diante de Davi meu pai, que é aquele primeiro texto que nós lemos, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Até as pessoas mais chegadas a nós podem nos trair. E é bom que a gente aprenda isso desde cedo, porque frustrações nós teremos nesta vida, decepções com pessoas nós teremos nessa vida, porque muitas vezes nós estamos tão perto de pessoas, e que são pessoas que a gente diz come no nosso prato, estão na nossa casa, são amigos dos nossos filhos, estão conosco, estão andando com a gente, mas não se assuste que nós somos pessoas e que podemos falhar,
e que até os mais chegados podem trair. É preciso a gente entender desde cedo, levando em consideração que nós somos humanos, levando em consideração que se a gente não vigiar, nós podemos cair no erro. Nós vamos nos decepcionar sim, se pessoas muito chegadas a nós nos traírem. Davi não foi diferente. Davi era carne e osso, ele sentiu, ele chorou, ele se angustiou. Lembra de como ele estava andando quando ele soube que o seu parente queria lhe matar. Diz aí, seguiu Davi pela encosta, no versículo 30 do capítulo 15 de 2 Samuel. Saiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. É para lamentar uma traição, é para lamentar sim. Parentes podem nos contrariar também, podem nos decepcionar também, que é o caso de Absalão, que nós acabamos de ler, versículo 30 e 31. A figura de Absalão é de um parente que se insurge contra a sua família, que despreza tudo que conquistou a sua família, o seu pai, a sua mãe. Absalão é a figura de uma pessoa ingrata. Absalão é uma figura de uma pessoa avessa a bons relacionamentos. E eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei. Olha o nome do homem. Esse homem era parente de Saul. Então ele saiu amaldiçoando o rei Davi, e ainda ele atirava pedras contra o rei e contra todos os servos do rei, ainda que todo o povo e os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia aquele homem: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todos o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Aí os homens de Davi se irritaram com isso, queriam matar, queriam ferir Simei, mas Davi não deixou, porque ele pensava: quem sabe esse homem está certo, de fato eu esteja pagando mesmo por aquilo que eu fiz. Nós temos pessoas que podem nos ajudar, pessoas de perto e pessoas de longe. Quando a gente menos esperar, pessoas podem nos ajudar. Nossos parentes podem até não nos ajudar, mas pessoas distantes podem nos ajudar. Muitas vezes nós pensamos que é daqui de perto, mas às vezes de perto não vem, e Deus usa gente de longe para nos abençoar. Mas nós temos outros 3 homens, irmãos, eu gostaria de ler com vocês, capítulo 17, versículo 27. Tendo Davi chegado a uma cidade chamada Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram o que, queridos irmãos? Olha só a misericórdia desses homens para com o rei Davi. Tomaram cama, bacia, vasilha de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, mel, coalhada, ovelha, queijo, e trouxeram para Davi e o povo com quem ele estava para comerem, porque disseram assim: ó, este povo do deserto está faminto, cansado e sedento. Não eram parentes de Davi, sendo que os parentes de Davi poderiam lhe ajudar, e a família de Davi era grande, gente, era grande, mas os seus parentes não lhe ajudaram. Nós precisamos de gente ao nosso lado, nós precisamos de gente com a gente. Nós não podemos descartar nenhum relacionamento, e principalmente nós cristãos que estamos dentro da igreja. Mas, queridos irmãos, é preciso a gente saber lidar com os relacionamentos. Nós temos então que agir de forma correta e conforme Deus nos orienta como nós devemos seguir. Davi tinha conselheiro, Davi tinha sacerdote, Davi tinha vidente, Davi tinha soldados valentes ao seu lado, Davi tinha gente fiel ao seu lado. Então preste atenção, na sua vida você vai ter muita gente fiel ao seu lado, mas possa ser que até no meio desses fiéis alguém possa lhe trair. E você na vida vai ter muita gente que pode ser contra você, ou poucas, ou alguns. Não se iluda, nem todo mundo é contra
é contra nós, nem todo mundo é a favor de nós. Precisamos saber lidar com os relacionamentos. Disse, pois, o rei para Itai, que era da cidade de Gate: por que irias também tu conosco? Volta, fica-te com quem vier a ser o rei, porque tu és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegou ontem aqui e já te levaria eu hoje convosco para vaguear no deserto. Não sei para onde vou. Volta, pois, e faz voltar teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Mas aquele homem disse para o rei Davi: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Tem pessoas que de fato elas prezam pela sua lealdade por algumas pessoas, e elas vão até o final das suas vidas sendo leais àquela pessoa a quem ela se submeteu. É como o casamento também é lealdade para o resto da vida. Relacionamentos têm altos e baixos, relacionamentos têm os seus picos. Relacionamentos é preciso saber viver, é preciso saber lidar com pessoas, é preciso ter a sabedoria, é preciso saber ter o discernimento, para a gente saber cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Porque senão a gente não faz valer o caráter de Cristo em nós. E Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de uma pessoa que sabe lidar com diversas pessoas. Eu não sei como andam os seus relacionamentos. Possa ser que esteja bom lá dentro da sua casa, mas possa ser que não esteja bom. Eu não sei como é o seu relacionamento na sua empresa. Possa ser que seja bom, mas possa ser que não seja bom. Eu não sei como é o seu relacionamento com os seus parentes, não aqueles que vivem dentro da sua casa. Eu não sei como é o seu relacionamento com os seus parentes, eu não sei. Possa ser que seja bom, mas possa ser que seja ruim. Como é o meu relacionamento na igreja? Eu gostaria que você mesmo fizesse essa autoavaliação.